Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o sonho da extrema esquerda. A extrema esquerda está encantada com o que ela chama de pós-Bolsonaro. Olha só, direita sem bússola. Quem manda e quem quer mandar no pós-Bolsonaro na direita? É o pós-Bolsonaro. Bolsonaro acabou, é a visão desse pessoal. Esse era o sonho deles, era isso que eles queriam. Eles estão trabalhando há muito tempo exatamente para isso. Só que eles acham que conseguiram, mas não conseguiram não. Sim, é verdade, tem havido desavenças, tem havido brigas que eram muito menores quando Bolsonaro estava ativo, porque Bolsonaro representava um ponto de união inquestionável na direita. Ninguém questionava Bolsonaro. Qualquer outro nome vai ter questionamento. Se for o Tarcísio, vai ter gente questionando. Se for o Eduardo Bolsonaro, vai ter gente questionando. Se for o Caiado, vai ter gente questionando. Se for o Ratinho Júnior, vai ter gente questionando. É verdade, mas isso daí é uma dissolução apenas aparente, porque no final das contas, no segundo turno, vai estar todo mundo junto no final das contas, né? Essa notícia foi sugerida por Mula Finória, um príncipe em Nova Iguaçu e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, a esquerda tá sonhando, meu amigo. Eles estão, mas era isso que eles queriam. O pós-Bolsonaro, acabou, Bolsonaro acabou. Não tem mais Bolsonaro, é o pós-Bolsonaro agora. Então é uma expectativa muito grande deles nisso, né? A direita sem bússola, né? Tá aqui, ó. Fragmentação, rusgas públicas, efeito prisão travam a sucessão, segundo colunistas da Veja. Isso é uma besteira. Bolsonaro já disse que vai anunciar, o que for o caso, se ele não conseguir reverter a questão da prisão dele, ou da inelegibilidade dele, em janeiro ele vai anunciar quem vai ser o ungido por ele para a sucessão. Então pronto, tá tranquilo, tem pressa nenhuma. Janeiro está perfeitamente razoável para a gente começar a campanha e fazer e ganhar do Lula ano que vem, porque a tendência daqui para frente é o Lula piorar, né? É a situação piorar. Então tá aqui, ó, fator cadeia e o vácuo no comando. Caiado versus Ciro, federação em xeque, né? Porque o Caiado e o Ciro, o Caiado do União Brasil e o Ciro Nogueira do PP estão brigando na federação progressista. O Caiado quer ser candidato de qualquer jeito e o Ciro Nogueira, né, quer que a federação apoie o candidato do Bolsonaro, seja ele quem for. E daí tem o problema, né? O Ciro está falando que prefere que tenha, acha que é bom ter mais de um candidato na direita, porque daí vai para o segundo turno. Se só tiver Lula e mais um candidato, vai acabar sendo decidido no primeiro turno. Mas ele pode decidir no primeiro turno a favor da direita também, tá? Eu não sei não, eu acho que dividir não necessariamente é a melhor opção. É verdade que se alguém quiser se candidatar também no primeiro turno, eu não vejo problema. Se tiver mais de um candidato da direita, eu não vejo problema. Agora, o que eu temo só é que tendo muitos candidatos da direita, inevitavelmente, em algum momento, durante o primeiro turno, um vai começar a atacar o outro por conta de querer crescer nas pesquisas. E no que um atacar o outro, pode ser que se chegue num ponto em que esses ataques fiquem tão severos ou tão graves que a reconciliação depois fique impossível. Então é preciso tomar cuidado com isso, é preciso uma cautela muito grande. A gente tem visto aí nos últimos dias uma briga muito grande na direita, pelo menos nas redes sociais, aí, com o Chiquini e o Paulo Figueiredo, que são duas figuras aí muito importantes, e uma briga desenfreada, uma briga completa, né? O pessoal levantando sujeira e não sei o que lá. Esse tipo de coisa eu acho muito problemático, tá? Eu evito esse tipo de coisa a todo custo. Aliás, não só esse tipo de coisa, como até briga entre youtuber, por exemplo, eu raramente entro em treta aqui. De vez em quando eu discuto com alguns youtubers e coisa e tal, é natural, mas entrar em treta, eu evito muito entrar em treta com o YouTube. Por quê? Porque a treta tem um problema, ela tem um efeito imediato positivo, tá? Treta é bom para ganhar seguidor, vai por mim. Não é à toa que tem tanto youtuber fazendo treta com outros youtubers por aí. Tem um monte que você vai encontrar, um monte de youtuber fazendo treta com youtuber. Por quê? Dá view, cara. O pessoal, o ser humano é ser humano, adora uma baixaria, cara. Tem baixaria, um xingando o outro, e o pessoal se amarra, assiste mesmo. Mas, se num primeiro momento isso é uma coisa positiva, você ganha views imediatamente, isso é uma coisa que no longo prazo acaba piorando a sua situação, você fica numa situação mais isolada na coisa, então acaba afetando o seu crescimento no longo prazo. Então eu evito a todo custo esse negócio de treta, né? Lógico, quando tem que entrar, a gente entra, não tem esse negócio não é questão de fugir de treta, mas o que eu puder fazer para evitar, eu evito treta sempre, né?
E algumas pessoas podem ter caído nesse problema de achar que a view de curto prazo é mais importante do que manter a estabilidade no longo prazo. E aí, pô, vamos arrumar uma confusão aqui, vamos levantar um problema aqui, né? Enfim, o ponto é que isso vale para políticos também. Políticos podem fazer isso no primeiro turno. E aí o grande problema é que quando chega no segundo turno, que vai todo mundo se unir para disputar contra o Lula, né? E aí eu não tenho dúvida nenhuma, qualquer um que for contra o Lula vai ter o meu voto, né? Eu vou votar no candidato Bolsonaro, mas se for outra pessoa da direita no segundo turno, eu vou votar nessa outra pessoa, seja lá quem for, né? O importante é tirar o Lula a qualquer custo. Então, eu não sei não, tá? Essa tese do multicandidato aqui do Caiado, Caiado defende que a direita chegue rachada no primeiro turno com 4 ou 5 nomes. Haveria um segundo turno garantido, com apenas um, Lula venceria no primeiro turno. Eu não concordo com isso não. Não acho que seja isso. Matheus Leitão discorda. Unidade pesa mais que dispersão. A leitura pragmática, com 5% das pesquisas, o governador de Goiás precisa manter a própria candidatura viva. Pois é. O Caiado, o problema é esse, ele quer se candidatar a presidente, né? Ele está tentando manter esse sonho vivo, é isso que está acontecendo. Nesse ponto aqui, eu concordo com o Matheus Leitão. O Caiado está querendo arrumar desculpa para manter a candidatura dele, né? Não sei se vocês sabem, mas se ganha dinheiro com candidatura, tá? Talvez vocês não saibam disso, porque você é candidato, você tem a verba do partido para o candidato, você tem doação, você tem um monte de coisa ali, candidatos para esses cargos grandes, né? Para quem é candidato miúdo na eleição, você perde dinheiro, tá? Cara que é candidato a prefeito, candidato a deputado, vereador, você perde dinheiro, né? Mas os candidatos grandes, o pessoal, né, a presidente da república, senador, governador, esses caras ganham dinheiro. Então, para o Caiado, meramente ele ser candidato já é uma vitória para ele, né? Mesmo que ele saiba que ele vai perder, né? E aqui, ó, direita em guerra e o Lula em alta. Então o pessoal está avaliando aqui que o momento virou a favor do Planalto. Queda da inflação de alimentos, isso sim foi uma coisa que ajudou o Lula, não tenha dúvida, queda da inflação de alimentos ajudou o Lula. Narrativa nacionalista turbinada com o tropeço da oposição, isso aqui é besteira, isso aqui não fez diferença nenhuma. E além de vitórias da agenda, não vi também diferença nisso daqui, botaram o Lula melhor temporalmente. Eu já falei para vocês, o Cícero Moraes fez uma pesquisa com as últimas pesquisas de intenção de votos. Na média, Bolsonaro já ultrapassou o Lula de novo nas pesquisas. Então não tem essa não. Esse efeito Canadá do Lula, né? Efeito Canadá é o quê? Lá no Canadá, quando o Trump começou a atacar o Canadá, atacar o primeiro-ministro do Canadá, ele acabou ganhando voto lá no Canadá, acabou ganhando a eleição lá no Canadá. E o Lula esperava esse efeito Canadá por muito tempo aqui no Brasil, mas não veio não, veio um efeitozinho bem fraquinho no final, né? Aí, ó, o próprio pessoal fala aqui, ó, hoje disse o presidente é favorito, fotografia do momento, sujeita a sobressaltos. Até o pessoal da esquerda reconhece que o Lula está nesse momento, está bem, o Lula está bem nesse momento, mas não vai durar muito tempo não, já está começando a ficar ruim e não vai durar muito tempo isso. E aí que eu falo, né, de fato, direita em guerra e Lula em alta. Outro problema que eu acho um problema enorme, o fato do pessoal não ter deixado o Bolsonaro falar. Isso eu acho que foi um erro. Cara, foi um tiro no pé da direita que eu não consigo entender até esse momento como que o Bolsonaro não foi lá no podcast autorizado pelo Alexandre de Moraes. Porque agora fica o pessoal falando assim, não, porque o Alexandre de Moraes quer proibir o Bolsonaro de falar. Não, peraí, o Alexandre de Moraes permitiu. Ele falou, pode ir lá no podcast. Ah, mas o Bolsonaro não quis. Eu não sei se foi o Bolsonaro que não quis ou se outra pessoa da equipe do Bolsonaro que não quis que ele fosse, mas de qualquer forma, eu acho um erro enorme esse negócio, cara. O Bolsonaro não falar acaba gerando essas divisões todas que vocês estão vendo aí. O Bolsonaro é ainda, como o pessoal coloca, que o Bolsonaro é insubstituível, ainda é o elo de ligação inequívoco de toda a direita. Tanto que o Tarcísio percebe isso muito claramente. Ao contrário do Caiado, o Tarcísio deixou muito claro que ele vai ser candidato a presidente se o Bolsonaro apoiar. Se o Bolsonaro não apoiar, ele está fora. Ele não vai ser candidato, não. Porque, bom, para ele é melhor ele continuar em São Paulo, continuar no governo de São Paulo, ou então nem adianta tentar, porque seria muito complicado ganhar sem o apoio do Bolsonaro. E eu concordo plenamente, né? Enfim, e aí o pessoal está colocando aqui sobre esses problemas. Mas, de novo, Bolsonaro está demorando a ungir um herdeiro, né? E eu já falei para vocês, ele não está ungindo um herdeiro porque ainda há a expectativa do próprio Bolsonaro ser o candidato. E há sim, o pessoal da esquerda está sonhando com o pós-Bolsonaro,
pode tirar o cavalinho da chuva de você. Mesmo que o Bolsonaro não seja candidato nessa eleição, ele ainda vai ser a grande força atrás da direita e inevitavelmente vai voltar mais adiante. Pode tirar o cavalinho da chuva de vocês. Bolsonaro é a direita no Brasil. Então, e o Bolsonaro já falou que vai decidir em janeiro sobre essa questão, né, se ele ainda estiver impossibilitado de se candidatar para a presidência, ele vai indicar quem será o herdeiro dele, né? Aqui, ó, olha o Guilherme Amado aqui, o Guilherme Amado do registro lá do CBP. Direita se fragmenta e perde em narrativa para 2026. Levantamento da Ativa Web mostrou que a dificuldade dos presidenciáveis da direita em falar para fora das bolhas ideológicas e coloca a Michelle com maior engajamento. Eu gosto muito da Michelle, já falei para vocês, a Michelle tem uma chance muito boa, uma alternativa muito boa para a direita, né? O Eduardo Bolsonaro também fala com muita gente, o Tarcísio de Freitas está crescendo também, está quase no mesmo nível que eles, os outros começam a cair. O Zema tem só 0,82, o Ratinho Júnior 0,74 e o Ronaldo Caiado 0,37. O que eu acho engraçado eles falarem isso, que eles colocam isso como se a direita acabou, né? Se você pegar o do Lula, é abaixo disso tudo aqui. O Lula está muito pior do que esse pessoal todo aqui. A direita ainda gera muito mais engajamento do que a esquerda na rede social, mesmo que cada candidato isolado não tenha tanto engajamento assim. Agora, isso é inevitável, porque é nesse momento que ainda não há um fechamento da direita em torno de um candidato. No momento que o Bolsonaro falar, ó, meu candidato é fulano, e pronto, vai todo mundo juntar atrás dessa pessoa e acabou o problema, não vai ter mais esse problema, o engajamento da pessoa vai crescer muito, não tenha dúvida alguma, né? Então não vejo isso aqui como problema nenhum, não. Sim, o Bolsonaro ainda é insubstituível para a direita, ainda é insubstituível para a direita, eu tenho certeza disso. Mas o fato de ele estar preso não acaba com esse negócio de maneira alguma, né? Mesmo que eles consigam sair dessas vitoriosos e o Bolsonaro ainda esteja preso e inelegível em 2026, isso não vai impedir a direita de ganhar a eleição. Aqui, ó, oposição deve ter candidatura única, mas só no segundo turno. É o que diz aqui o Cláudio Humberto. Por quê? Porque o Caiado quer se candidatar, o Zema quer se candidatar. Eu não sei não, tá? Já se falou em chapa Tarcísio-Zema, seria uma chapa ótima, gosto muito do Zema. O Caiado eu não gosto tanto não, mas o Zema eu gosto muito do Tarcísio também. Então votaria fácil numa chapa Tarcísio-Zema. Vamos ver, é o que eu falo, bicho, é muito cedo para definir essas coisas. Ano que vem é que a coisa vai começar a pegar, né? E tem pelo menos um lado positivo nisso aqui. A gente já falou dessa notícia aqui, ó. Desunião da direita, esse centro-direita empurra o Lula mais para a esquerda. Isso aqui é ótimo. Vamos continuar desunido então para o Lula ir bem para a esquerda mesmo. Porque quanto mais o Lula vai para a esquerda, mais ele se afasta do eleitor do Brasil, que é mais conservador, que é mais de direita. O Lula está crente que já ganhou a eleição do ano que vem? Vai nessa, Lula. Acredita nisso. Vai se ferrar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.